todos do canal Humor, Futebol e Uma Dose, meu nome é Júlio Gotardo e vou comentar aqui de uma notícia que a torcida flamenguista tanto esperava. A renovação de Jorge Jesus foi oficializada por 4 milhões de euros. O técnico português, que chegou ano passado, em tão pouco tempo virou ídolo e está na história marcada já do Flamengo. Conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, chegou na final do Mundial, fez um jogo contra o Liverpool muito elogiado. Além, claro, desses primeiros títulos que obteve neste ano de 2020. O único título, campeonato que até agora ele perdeu, que acabado de chegar, foi na Copa do Brasil. Além disso, ele está sendo muito elogiado, está sendo até cotado na seleção brasileira, que talvez possa ter o primeiro técnico brasileiro estrangeiro da história, mas não tem nenhuma sondagem, nada do tipo, é somente comentários que ouvimos falar bastante na mídia e de pessoas também que amam o futebol. E além de todos esses campeonatos que ele conquistou, estatísticas muito ao seu favor, algo que ajuda demais, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o time que ele tem nas mãos. É praticamente uma seleção ali de ponta a ponta e com diversos jogadores hoje, inclusive, que são levados para a seleção brasileira e outros que só não são levados porque realmente não tem espaço. Talvez hoje poucos técnicos conseguiriam fazer o que o Jorge Jesus está fazendo, poucos técnicos brasileiros eu digo. E aqui eu não estou querendo criticar, né, os brasileiros, porque eu acho assim, que o Brasil tem bons técnicos, mas acredito que o que o Jorge Jesus está fazendo, próximo dele eu faria algo semelhante, somente o Renato Gaúcho e o Tite. Então é isso, né? O Jorge Jesus renovou o contrato com o Flamengo até junho de 2021, ele abriu parte de mão do dinheiro devido a todo esse momento que estamos vivendo agora, devido à pandemia, que gera uma crise na saúde, e além dessa crise na saúde, consequentemente, gera uma crise financeira, e por causa de tudo isso ele entendeu a necessidade que o Flamengo está passando, porque até o Flamengo, que é o time hoje ali que tem mais condições, com premiações de títulos, patrocínios, diversas contratações aí, né, astronômicas, está passando dificuldades, outros clubes também. Todo mundo hoje praticamente está enfrentando dificuldade, não só no futebol, no esporte, no comércio, em tudo. Mas essa é a notícia que a torcida do Flamengo tanto espera. Agora que resta saber se teremos campeonato ainda no ano de 2020, se tivermos, qual, e para ver agora o planejamento do técnico português, lembrando que o Flamengo é uma das únicas equipes brasileiras que está em treinamento. Muito bem, amigos do Humor, Futebol e Uma Dose, aqui Iago Delboni, um dos narradores do canal, e vim aqui para a gente discutir um pouco sobre um assunto que está me deixando um pouco preocupado. O futebol do Rio de Janeiro está pensando em dar passos maiores para voltar às atividades normais. Bem, normal numa situação que é absolutamente fora do normal. A Federação de Estado do Rio de Janeiro fez um protocolo em que a maioria dos clubes aprovaram, com exceção de Fluminense e Botafogo, vai submeter ao governo estadual. Vasco, Flamengo e os de menor participação aprovaram. Fluminense e Botafogo reprovaram. E esse protocolo está passando para o governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro aprovar. O que me causa estranheza é que o estado do Rio de Janeiro, a gente sabe, está vivendo uma crise de pandemia do coronavírus enorme. Não tem estrutura, até os hospitais de emergência estavam projetados para ser construídos 7, só foram construídos 1 no estado. O estado do Rio de Janeiro, junto com o estado de São Paulo, o estado do Amazonas, o Pernambuco e Ceará, vivem problemas de coronavírus, e querer voltar, entendo que seja uma forçação de barra, entendo que é prejudicial para a imagem dos clubes, para a imagem do esporte e ainda mais para a imagem de quem depende do esporte, depende do futebol para voltar ao normal. Não é adequado, não é razoável e está longe de estar controlado. É isso que, pelo menos, eu entendo que precisa ser pensado para ver se a gente consegue voltar ou não com o futebol. Agora, acho que está fora do propósito. E você? O que você acha? Compartilhe conosco. Coloca aqui embaixo nos comentários para ver se você é a favor ou contra a volta do futebol. Um abraço, até a próxima!
Fala pessoal do Humor Futebol é uma Dose, Diego Mazur falando. E a notícia que eu venho comentar com vocês é o desligamento do Wagner Love mais uma vez da equipe do Corinthians. O Corinthians anunciou essa semana que o Wagner Love está fora do elenco. É uma rescisão amigável, o Corinthians não vai precisar mais pagar o restante do contrato, um montante de dinheiro que ainda envolvia o contrato do Wagner Love, que iria até o final deste ano. E o Wagner Love, tudo indica, vai acertar novamente a sua volta para o CSKA Moscou da Rússia. Mais um que volta, mais um que vai embora. E o Corinthians, para continuar nessa toada, diz que está perto de fechar com o Jô. Jô, mais uma vez, perto de fechar com o Corinthians. Alguns veículos já até dizem que já fechou, mas o Corinthians com essa política. O jogador vem, é caro, um salário alto, e aí recebe uma proposta, vai embora. O Wagner Love talvez possa não ter se adaptado muito bem ao esquema do treinador, apesar de estar sendo até utilizado pelo Thiago Nunes. O Bozelli é titular praticamente absoluto do Thiago Nunes no momento, mas e aí com a chegada do Jô? É estranho demais. Aliás, como tudo que tem acontecido no Corinthians ultimamente, é bem estranho e o Corinthians precisa ficar ligeiro, porque nós temos um exemplo aí do Cruzeiro, que está vivendo um momento terrível financeiro, exatamente por má administração. A gestão do Andrés dessa vez não foi tão legal, não vieram tantos títulos expressivos, vieram apenas 3 paulistas, teve também o Brasileirão de 2017, mas até que ponto vale a pena o Corinthians continuar com essa política? O jogador volta depois de certo tempo fora, o Jô voltou depois de muitos anos fora do Corinthians, é até válido, mas recebeu uma proposta de um time japonês, foi embora e agora quer voltar novamente. Wagner Love é a mesma coisa, veio, fez a sua história, fez a sua parte, foi embora e voltou. Jadson a mesma coisa, e o Corinthians sempre entra ano, sai ano, o noticiário do Timão é sempre o mesmo, repatriar jogadores. Vimos aí casos recentes de Paulinho, de Renato Augusto e o sempre falado Carlitos Tevez, que mais uma vez está em pauta na equipe corintiana. Enfim, o Corinthians vive um momento bem conturbado, bem difícil financeiramente, vem eleições por aí, troca seu centroavante nesse momento, a princípio a realidade é essa, né? Wagner Love por Jô, Bozelli deve perder espaço, deve virar reserva, e até que ponto é válida essa gestão corintiana de Andrés Sanches? Para alguns, graças a Deus que está acabando. Para outros, talvez, a melhor forma de continuar isso é o Duílio Alves, que é da mesma chapa do Andrés, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, ser eleito no final da temporada. Eu acho que deve mudar. O Corinthians deve mudar, deve trazer pessoas novas para o seu comando, pessoas com um pouco mais de interesse em ajudar o clube e não pensar na sua própria imagem. Beleza? Essa é a minha opinião sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente está pensando o quanto antes em voltar às nossas transmissões. Com o futebol voltando, a gente vai voltar ativa aí e vai matar a saudade de vocês. Estamos trabalhando bastante para voltar o melhor possível, sempre melhorando, sempre buscando cada vez mais evoluir. E vocês se cuidem, fiquem em casa por enquanto, fiquem em casa, tomem cuidado de vocês, daqueles que são próximos de vocês e vamos juntos continuar aí nessa busca de vencer essa pandemia. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Até o próximo boletim aí do nosso canal. Valeu!